Olá, o programa Sempre com Você de hoje está para lá de especial. Hoje nós vamos receber uma mulher de fé, a pastora Ariana Ramos, que está revolucionando a vida da igreja El Shaddai. E quando o quadro é saúde, nós vamos receber também a doutora Grace Monteiro, que é ginecologista e vai tirar todas as dúvidas sobre a inserção do DIU. E que tal falarmos de moda? Aqui comigo minha amiga Manu Melo, que vai mostrar tudo sobre a sua marca e a revolução que ela trouxe através do crochê. Não saia daí que o Sempre com Você está começando agora. Sempre com você, recebendo uma convidada para lá de especial. Ela que é uma bênção, ela que tem transformado a realidade de muitas famílias e, sobretudo, de muitas mulheres à frente da Igreja El Shaddai. Aqui comigo, a pastora Ariana Ramos, que é uma delícia, um prazer de receber aqui. Que bênção ter você, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher para trazer essa sua paz, essa serenidade para quem está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Ariana. Eu que agradeço, Liz. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha jornada, né, do meu ministério, que é uma realidade, se funde, né? A minha vida, família, tudo. E é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom. Eu estou realmente toda arrepiada, estou emocionada de verdade. E eu queria que você começasse explicando para a gente o que foi que lhe fez florescer, né, para essas mulheres, para essa família, e está agora à frente, liderando aí esse ministério na igreja. Liz, eu sempre fui ministrada por Deus sobre o florescer. Eu comecei uma caminhada com mulheres ministerialmente. Eu nunca pensei que eu pudesse pregar para as mulheres, nem para a igreja, nunca. Então foi algo que Deus realmente fez surgir naturalmente, um dom que Deus me deu. Comecei a caminhada pela inspiração do Espírito Santo e cada momento, em cada avanço que o Espírito Santo me dava, eu entendia o que ele queria falar para as mulheres. Então sempre houve uma conexão, sabe, da minha comunicação, daquilo que Deus colocava no meu coração para a vida das mulheres. Comecei uma caminhada, né, e a gente sabe que a gente nunca começa por cima, a gente nunca começa sabendo tudo, aprendendo tudo. Então foi uma jornada realmente de crescimento, de despertar. Nessa jornada, como de qualquer outra, tiveram momentos difíceis, momentos de desafios, e foi nesse momento de desafio que Deus me disse que eu estava autorizada a florescer. Eu, na pandemia, passei por um momento um pouco delicado e eu tive uma experiência com Deus, onde eu vi Deus me dizendo: Ariana, você está autorizada a florescer. Tipo assim, você foi até um estágio onde você achava que não podia mais sair disso. E eu tô abrindo as portas para você entrar num novo nível, num novo tempo, onde esse novo tempo significa o quê? Mais maturidade, mais crescimento, uma expansão que realmente Deus foi trazendo ao meu coração. E foi aí que eu vivi um outro nível de florescer, porque eu acredito que nós vivemos, e eu estou aqui falando com mulher e também para as mulheres que vão nos assistir,
nós vivemos mudanças de estações na nossa vida, né? Nós passamos por situações que muitas vezes a gente não sabe como progredir, a gente não tem resposta, em lugares desconfortáveis das nossas vidas, em várias áreas. E nós precisamos viver esse florescer. Às vezes a gente acha que não tem mais como, não tem mais como sair daquele lugar, a gente se sente presa ali. E foi exatamente no momento desse que o Senhor me ministrou, dizendo que eu estava autorizada a florescer. E aí ele começou a ministrar algo no meu coração que se transformou em curso, que se transformou no livro, que se transformou no ministério. Então, assim, o florescer aconteceu de algo difícil, de algo dolorido, algo que eu não queria viver, mas que foi necessário para que nascesse algo bom. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Sim, sim, com certeza. E aí você pôde perceber, mas você já pregava antes, já fazia parte de grupos. Como era que funcionava a sua vida religiosa antes mesmo do método, antes mesmo de ter se despertado? Eu comecei a minha caminhada com Cristo na adolescência, né? E assim, achei que nunca pregaria, como já falei, né, no início. E num determinado momento, Deus trouxe isso à volta. Né, assim, tirou de mim. E eu comecei realmente um ministério com mulheres. Passei muitos anos, né, liderando, pregando. E Deus, nesse tempo, nessa caminhada, Deus foi mudando algumas coisas de lugares. Então, antes eu só ficava na igreja, depois eu comecei a receber convites, eu comecei a sair, novas ideias foram surgindo, portas foram se abrindo, até chegar, né, no que hoje é o Florescer, o meu ministério, né? Então explica um pouquinho mais pra gente o que é o Florescer, quem é que pode participar, é só chegar, como é que funciona? O Florescer hoje ele é algo que é mais na internet ou pessoal quando eu abro mentorias, ou então quando eu lanço o meu curso. As pessoas muito me perguntam assim, Ariana, você tem um lugar específico para esse ministério? Não tenho. Eu desenvolvo um ministério paralelo com aquilo que eu desenvolvo na igreja. Hoje eu ajudo o meu marido, a gente lidera casais, a gente lidera pessoas solteiras. E o Florescer, ele tem muito isso do lado feminino, até por conta das mulheres que têm muita identificação comigo, daquilo que eu falo, das minhas experiências, porque eu sou uma mulher como qualquer uma outra, né? Sou mãe, sou esposa, sou líder, então assim, dona de casa. Então, eu acho que essa identificação acontece. Então, o Florescer é muito mais voltado para a mulher. Não quer dizer que o que eu falo no Florescer não sirva para o homem, né? Até porque eu acho que pela palavra Florescer fica mais feminino. Mas a essência do Ministério Florescer, eu acho que é para todos, entendeu? Mas existe uma identificação maior com as mulheres. Então, assim, as pessoas que me seguem nas redes sociais, sempre elas estão sendo encorajadas, né? Ou através de texto, ou através de uma palavra que eu levo, de reflexões diárias, a esse florescer, a essa expansão. Porque o que eu vejo hoje, Liz, é muita gente frustrada com a própria vida, com a própria realidade. Nós vivemos um tempo de pandemia que foi muito difícil para todo mundo, em várias áreas, social, financeira, familiar. E as pessoas, antes elas se sentiam frustradas. Hoje, esse nível de frustração está muito mais alto. As pessoas, elas tinham expectativas de vida e, em algum momento, por conta da pandemia, muita coisa teve que mudar. A gente sabe que a vida teve que ser ajustada e as pessoas, elas estão carregando esse sentimento de frustração. E o Florescer é justamente fazer as pessoas entenderem que tem uma vida abundante que Deus nos prometeu. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia diz, o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. E muitas vezes nós não vivemos essa vida abundante, porque a gente está preso no que não funcionou, naquilo que não deu certo, naquilo que a gente não teve resposta, e a gente deixa de viver o hoje. A gente está sempre preocupada com o passado que a gente não pode mudar e com o futuro que a gente não tem controle. Então a gente perde o time da nossa vida, de viver feliz, de ser mulher realizada, de ser uma mulher plena para a nossa família, no nosso local de trabalho, porque a gente está sempre ou olhando para trás ou muito para frente. E por conta dessa frustração, a gente está perdendo o hoje, porque a gente está sempre na expectativa de algo que a gente não tem controle. Quando a gente só tem controle do hoje, a gente devia aproveitar o hoje, a gente devia ser feliz, saudável, alegre, hoje, agora, e a gente não consegue. Então, Florescer é entregar essa visão de que você pode viver o hoje, que a gente vive situações difíceis, que a gente entra em situações que tem dois níveis, né? O início e o fim. E nessa caminhada, nesse meio, o que é que a gente faz com esse meio? Quando a gente sai de um lugar e estamos indo em direção a outro e a gente não sabe o que fazer nesse meio tempo das nossas vidas, porque todos nós vivemos isso. Então, o Florescer é justamente ensinar como você se adaptar e vencer nesse meio das nossas vidas.
Que a gente vive mais nos meios das nossas estações do que na vitória das nossas estações. Não é isso? Então, o florescer é justamente isso, dar esse caminho, esse encorajamento, esse norte, para que você possa vencer no meio. Porque todas nós temos história, agora poucas têm a graça de testemunhar que venceu as suas dores e as suas tragédias. Eu queria que você aproveitasse, né, que você está nos encorajando, está me encorajando aqui também, eu sei que está encorajando você que está em casa também, e que deixasse uma mensagem para essas mulheres, para essas famílias, né, para que elas possam se olhar cada vez mais, olhar o que Cristo tem feito na vida delas também, e que elas possam florescer, como você tem feito muitas mulheres que têm passado na sua caminhada florescerem. Eu acho que esse é um tempo onde Deus está nos ensinando como pessoas e como família a vivermos a alegria que Ele sempre pensou para nós. Né? É um tempo onde o Espírito Santo está nos encorajando realmente a florescer. E o florescer não precisa ser a gente ter um tempo perfeito na nossa vida, um ambiente perfeito para que a gente possa florescer. Muitas pessoas acham que para a gente vencer, nós precisamos estar com tudo ok na nossa vida. Mas é justamente quando acontecem as partes difíceis, as estações mais duras da nossa vida, né, que a gente consegue passar para um nível maior. É como se a nossa expansão, o nosso olhar, ele se expandisse, abrisse uma nova realidade, onde a gente começasse a enxergar o que estava por trás das cortinas, o propósito por trás da dor, por trás dos problemas. Todo mundo aqui sabe, quem é casado, né, que sabe que o casamento ele se fortalece depois que você rompe um momento difícil, depois que você sai daquela estação de dor, né? Toda aliança é assim, e Deus está ensinando a nós a viver isso, a nos dar esperança de que a gente pode olhar além dos bastidores, além do que a gente consegue ver com os nossos olhos, porque Ele está sempre trabalhando. Deus nunca se manteve ou reteu a sua mão de bênção para nós por conta da pandemia ou por causa da dificuldade política, social, financeira, nunca. Deus está sempre pronto a nos impulsionar. Florescer é nos impulsionar para que a gente não arme a tenda naquele local de destruição, de caos, de tristeza, né, de desapontamento da nossa vida. Deus não quer isso, Deus não nos fez para isso. Deus não te fez para viver nesse local de dor que você acha que a sua vida se resume a isso. Deus continua amando você, apesar de você ter vivido isso que você viveu, apesar das tragédias, e isso é algo humano, nós estamos nessa terra, e todos nós vivemos situações delicadas. Até a pessoa que você acha mais feliz, mais maravilhosa na internet, com certeza, ela vive dias difíceis também. Então, nós precisamos aprender a sair desse local, né, de caos, de dor, e realmente expandir para um tempo de felicidade, onde a gente depende de Deus. Onde a nossa expectativa está em Deus. Que coisa linda, gente. Eu queria aproveitar que a Ariana está aqui, né, florescendo essa casa, e que ela falasse também do livro que ela trouxe aqui, para que você que está aí do outro lado possa ficar pertinho dela também através dessa leitura. Liz, esse livro aqui é um presente de Deus para a minha vida. Eu recebi uma proposta da editora Inspire, uma editora de uma igreja grande lá em São Paulo. E eles me colocaram a proposta, eles já tinham visto o meu material, e eles concordaram em lançar um livro, né, falando sobre esse tema. E assim, eu jamais pensei em escrever um livro. Eu tenho as minhas anotações, eu amo estudar, eu amo escrever, mas era uma coisa muito minha e coisas que eu compartilhava quando eu estava em momentos de estudo bíblico ou em momentos de pregação. Mas eu nunca tinha pensado em realmente resumir lições para que se tornasse um livro, né, algo físico. E aí, quando veio a proposta e quando o pessoal leu, disse, não, Ariana, ok, a gente vai lançar, vai ser bênção, sabe, aquela gratidão, né, aquele, meu Deus, o Senhor faz além. Então, isso aqui é um presente que Deus me deu, foi lançado agora em março, mês da mulher, e era um livro realmente para um público feminino que eles queriam, o Entre Estações, Mulheres que Ousam Florescer, porque o Entre Estações está muito na minha fala, está muito nas minhas pregações, realmente esse encorajamento, como eu te falei, para que a gente possa viver e carregar testemunhos, né, dessas estações que a gente vive. A gente está sempre vivendo, saindo de um lugar para outro. Isso é a vida humana, né? A gente pensa em avançar.
A Liz do passado, a Liz da infância, a Liz da adolescência era uma. A Liz da juventude era outra, hoje é uma nova Liz. Então, nós estamos sempre vivendo novas estações. Mas como é que a gente passa por essas estações? Será que a gente vence realmente? Então, aqui, eu coloquei aquilo que Deus ministrou, muitas coisas que eu aprendi para vencer os momentos difíceis das minhas estações. E esse livro, assim, tem encorajado. Graças a Deus, lá na editora, já está acabando. Eu trouxe aqui também para a igreja, já está no finalzinho. Então, assim, muitas mulheres têm me contado testemunho do quanto Deus tem ministrado, o que Deus tem feito através desse livro. E esse é para você. Ai, que linda. É da Liz. Oh, meu amor, muito obrigada. E assim, ó, com esse climinha gostoso, com esse livro nas mãos, que passará a fazer parte da minha vida, da minha história, eu quero lhe agradecer. Porque nesse momento aqui, você me fez florescer. Uau! Fez florescer você aí também. Lhe agradeço demais. Eu quero que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. honrando a sua história Amém. e fazendo Obrigada. com que outras tantas famílias possam ser tão impactadas quanto a minha está sendo agora. Amém. Quanto a vida de quem está ali nos assistindo também, da família de quem está nos assistindo também. Amém. Muito obrigada e essa casa estará sempre de portas abertas para você. Mais uma vez eu agradeço o carinho, essa oportunidade, esse tempo da gente poder conversar um pouquinho, né, falar da minha jornada, daquilo que está no meu coração, compartilhar aí com o seu público maravilhoso. Muito obrigada por esse espaço, que o pessoal aqui não me segue possa seguir, tá sempre lá tendo uma palavra de encorajamento. Ariana Ramos _, vai lá e assim, é um prazer. Eu espero que esse programa, espero e oro a Deus para que esse programa floresça sem medidas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que cada pessoa, cada momento do seu programa e as pessoas enxerguem o florescer na sua vida, que você seja a luz através aqui dessa ferramenta que Deus tem dado a você. Amém. Muito obrigada. Nesse climinha gostoso, eu digo a você que está em casa, que continue aí nos esperando. Nós vamos falar no próximo bloco sobre saúde e saúde da mulher. Vamos falar sobre a inserção de DIU com a doutora Grace Monteiro. Não sai daí, a gente volta já já. De volta, como sempre, com você e aqui comigo, doutora Grace Monteiro, que é ginecologista e obstetra. Que delícia lhe ter aqui, minha amiga. Que prazer. É meu. Muito obrigada pelo convite. Eu que lhe agradeço e, mais uma vez, cuidando de saúde, falando de saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre inserção de DIU. Grace, uma das coisas que mais bombardearam o meu Instagram nos últimos tempos foi sobre o DIU, principalmente quando eu coloquei lá atrás, logo que eu pari, né, 2 meses depois que eu coloquei o DIU, fiquei morrendo de medo de engravidar, mas a mulherada tem muita dúvida acerca disso, né? Acredito que no seu consultório também, né? Muita, eu recebo muitas perguntas. Então eu queria entender o que de fato é o DIU, quem pode colocar, como é que faz para inserir, me explica um pouquinho sobre ele. Então, o DIU, eu trouxe até um aqui para mostrar, ele é esse dispositivozinho que a gente coloca ele dentro do útero. Tá? Certo. Isso aqui. Essa partezinha, só a parte vermelha, certo, que vai ficar. Existe o DIU com hormônio, que libera hormônio dentro do útero, e o DIU de cobre, que faz uma reação local, uma inflamação local. Qualquer mulher que tenha relação sexual pode usar o DIU. Antigamente diziam que só podia usar depois que tivesse filho. Isso perdura por muita gente que fica sempre perguntando, que não tem filho se pode. Pode. Pode usar quem não tem filho, pode usar adolescente. Ai, que ótimo. Inclusive, é um dos métodos que a gente recomenda para adolescente, é o DIU, porque a taxa de efetividade dele é maior do que a do comprimido, porque às vezes elas esquecem de tomar. Sim. E aí, a chance de engravidar é menor quando elas estão com DIU.
E por ser um método de longa duração, para quem vai demorar ainda a ter filho, ele é muito indicado. Quanto tempo, né? Já que você falou que ele é um processo de longa duração, quanto tempo, depois que a gente insere, a gente pode contar para renovar, para trocar? Como é que funciona? O DIU de cobre, ele dura 10 anos. Esse aqui, né? Esse aqui. Tá. O DIU hormonal, ele dura 5 anos. Certo. Então, depende do DIU, é que a gente vai saber qual é o tempo de duração. Mas quando a gente vai colocar, a gente já diz, daqui a alguns anos, tantos anos, você tem que trocar. E aí a gente fala na troca, mas há também a necessidade de fazer o acompanhamento, né? Isso. Como é que esse DIU está reagindo no corpo, se está tudo certinho, como é que funciona isso? Depois da inserção, a gente solicita que depois da primeira menstruação seja feito um ultrassom, só para a gente confirmar. Porque esse primeiro mês é o mês que o organismo tenta eliminar esse DIU. Expelir mesmo. Expelir. Tá. Então, as chances do DIU ser deslocado é maior no primeiro mês. Entendi. Depois disso, com 6 meses, a gente só faz outra e depois anualmente. Se a mulher tiver um sangramento estranho, ou uma dor, ou sentir que o fio está saindo, tem indicação de refazer a ultrassom para acompanhar. Quando você fala no fio, quando a gente insere isso aqui, fica um penduradinho aqui, é isso? Quando a gente coloca, deixa eu só colocar aqui para você ver. A gente vai mostrar bem pertinho para vocês entenderem, tá? Isso. O DIU, ele fica dentro do útero. Certo. E aí, a gente corta o fio aqui. Certo. Esse fiozinho, esse pedacinho de fio, ele não vai aparecer. A Certo. gente não consegue sentir ele externamente. Certo. Ele fica lá pertinho do colo do útero. Mas a gente precisa deixar porque é para facilitar a retirada. Quando a gente for retirar, a gente puxa por ele. E ele é molinho, gente, ó. Então não machuca, né? Não. A gente insere ele fechadinho. Certo. E depois ele abre já dentro do útero. Entendi. Me recordo que quando eu coloquei o DIU, uma das perguntas do meu obstetra foi exatamente essa. Olha, vê se o seu parceiro, vê se o Klaus vai se incomodar com o fio na hora da relação. E eu confesso que eu não contei nada. Depois eu perguntei para ele, tem alguma coisa estranha? Porque isso normalmente acontece, Grace? Não é para acontecer. Certo. Por quê? Por mais que a gente deixe assim, aproximadamente 1,5 cm a 2, esse fio ele vai ser molhado pela própria lubrificação da vagina ou pelo esperma, e aí ele tende a colar no colo do útero. Entendi. Se ele ficar muito grande e atrapalhar, aí a gente vai e dá uma regulada e corta novamente. Perfeito. A gente falou em 2 tipos de DIUs diferentes, né? O de cobre e o de hormônio, além da diferença de tempo que eles têm, né? De duração, de durabilidade. O que é que mais difere um do outro? O DIU de cobre, ele faz uma reação inflamatória local. Isso faz com que a mulher tenha um aumento na cólica menstrual e pode aumentar também o sangramento. Eu tive tudo isso. A gente pede uns 6 meses de adaptação, porque aí no primeiro mês a mulher sempre estranha muito, mas depois o corpo dela vai se adaptando. Então o de cobre, o que pode acontecer é isso, e ele não tem relação com o ciclo menstrual. A mulher vai continuar menstruando como ela menstruaria sem nada, porque ele não tem medicamento. Tá. Já o DIU hormonal, como ele tem uma liberação de hormônio diária, ele pode diminuir o fluxo menstrual. A depender do tipo e da dosagem hormonal que a mulher está usando, tem mulheres que ficam sem menstruar por meses ou até por anos no uso do DIU hormonal. Então, tem isso, ele pode diminuir o ciclo. E, como ele tem hormônio, nem tudo são flores, tem a parte de contraindicação. Se a paciente não puder tomar hormônio ou não quiser tomar hormônio, ela não vai poder usar ele. Engorda? Tem alguma relação com isso? Não. Tem mulheres que ficam dizendo que engordou por causa do DIU, mas não. Principalmente o de cobre, que não tem nada. O de hormônio ele pode dar uma leve retenção hídrica, mas muito discreta. Não é isso que vai fazer a mulher não usar o DIU. E tem uma coisa que é interessante a gente falar, porque a rede pública, né, também fornece e oferece a inserção de DIU para algumas mulheres. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso. O Ministério da Saúde, ele oferece o DIU de cobre. E aí ele é inserido sem custo nenhum para a paciente e fazer o acompanhamento também. Tanto em Maceió, quanto em várias cidades de interior,
já estão fazendo essa distribuição. É só procurar a unidade de saúde e pegar essa informação, se naquela unidade você tem esse tipo de procedimento. Isso, você vai na unidade de saúde, se nessa unidade não tiver, o médico de lá vai solicitar e você vai para outra unidade. Hoje no Hospital da Mulher a gente insere de cobre pelo SUS, você vai em outra unidade, é encaminhado e lá a gente faz a inserção. Agora a pergunta que não quer calar, eu uso DIU. Qual é o risco que eu tenho de engravidar? Porque eu fico paranoica, toda hora eu quero fazer ultrassom para ver se ele está no lugar. Não, o DIU, ele é um dos métodos mais eficazes contra a gestação. Não existe nada 100%. 100% é se você não tiver tendo relação ou se não tiver mais útero. Mas se tiver relação ou útero, existe uma chance. O DIU de cobre, ele tem uma chance de 0,8% de gestação. O hormonal, a chance de gestar é menor, cai para 0,2% a 0,3%. Mas se você comparar com a pílula, o risco dele é bem menor. A pílula a gente tem de 6% até 9% de chance de falha, porque tem que contar com a lembrança. O bom do DIU é que você não precisa estar lembrando de tomar nada todos os dias. Você já está com ele e você já está com a sua anticoncepção. E você, como médica, como ginecologista que cuida de mulheres e que também é obstetra, qual o recado que deixa para as mulheres que ainda têm receio de usar esse método contraceptivo? Se informem. Eu acho que a informação é a base de tudo e aí vai tirar suas dúvidas. Eu costumo dizer que você precisa confiar no seu método. Enquanto você não confia, você não pode usá-lo. Mas com informação, vocês vão ter a certeza que o DIU é um ótimo método. Olha, e é com essa dica aqui preciosa de doutora Grace, falando sobre o DIU, que eu deixo um recadinho para você, mulher. Não tenha medo. Procure médicas como ela, procure a médica da sua unidade de saúde, aquela que já lhe acompanha e se informe, assim como Grace falou. Grace, eu queria muito ficar aqui um tempão conversando com você, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter aceito o meu convite. Foi um Falar prazer. sobre um tema tão pertinente e dizer que essa casa está de porta aberta e que eu lhe receberei sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. E foi um prazer participar e eu que quero voltar. Sempre. Vamos voltar. Muito obrigada, até porque eu estou sempre com você. Que não bom, é isso? verdade. Gente, fica aí quietinho no sofá, porque daqui a pouquinho eu vou conversar com a estilista Manu Melo, que vai falar tudo sobre a sua trajetória com a moda aqui em Alagoas. Sempre com você, volta já já. O Sindivest é o sindicato que representa as indústrias de vestuário, joias, bijuterias e acessórios em Alagoas. Ele é movido pelo desafio de construir um ambiente favorável ao setor da moda no estado, dando o máximo de visibilidade à indústria alagoana. Foi com esse objetivo em mente que o Sindivest criou o Marketplace Collab 82, um espaço que busca reunir empresas industriais alagoanas que produzem para o setor da moda e desejam comercializar seus produtos em um ambiente digital. Conheça nossa plataforma acessando collab82.com.br. Seja nosso parceiro, alavanque sua empresa e ajude a construir um cenário cada vez melhor para a moda alagoana. Estamos de volta, como sempre, com você e hoje eu tenho a alegria de recebê-la, que é minha amiga de longa data. Não vou nem dizer o tempo, vocês não perceberem a nossa idade. Não. Mas que acompanha o meu trabalho há muito tempo. Conheci ela quando ainda fazia um blog. Assinava como Emanuele Lima. Me diga aí, minha filha. Tanta Verdade, coisa passou. E hoje amiga. aqui comigo a estilista Manu Melo. Manu, que alegria, minha amiga, lhe ter aqui. Não é, amiga? Eu quero entender Tanto um pouquinho tempo. dessa trajetória, de tudo que você passou, mas sempre a moda ligando você e conectando você a quem está ali do outro lado. Me conta um pouquinho da sua história. Na verdade, eu comecei fazendo produção de moda quando a gente ainda não tinha a técnica de fazer produção de moda aqui em Maceió. A gente fazia, era muito sensorial tudo, né? Sim.
Eu fui pupila, na verdade, do Flávio Lessa, né, o falecido. Que querido, né? Que foi uma pessoa que, inclusive, ia organizar o meu casamento, que eu já fui casada a primeira vez. Então, assim, era uma pessoa que me abraçou. Foi ele que me indicou, inclusive, para trabalhar em uma revista grande aqui na cidade, que eu fazia editorial de moda e tal. Mas tudo assim, meio que só no feeling, né? Eu não tinha ainda o curso de produção de moda mesmo. Depois, quando começou o boom dos blogs, uma das precursoras dessa área aqui, a Cacá Marinho, ela começou a fazer o burburinho, né, com essa coisa de blog aqui na cidade. E uma das coisas que ela meio que me impulsionou, Manu, faz o teu, né, porque você tem já tá aí no meio. E, na verdade, era uma época em que blog a gente escrevia, né? Eu sou desse tempo. Não era uma coisa da gente estar postando foto, da gente estar mostrando a cara, né? Era coisa de você sentar, ficar ali horas estudando, escrevendo. Era como se fosse um braço do jornalismo de moda, né? Sim. Enfim, quando essa fase dos blogs começou a surgir, essa coisa de se mostrar muito, eu meio que dei ré, né? Porque não era a minha pegada. Eu gostava mesmo de escrever, de estudar. De estar na produção. Isso, de estar nos bastidores. E aí, eu comecei a investir nessa parte de produção mesmo, né? Então, eu comecei a trabalhar com lojas e marcas locais para poder melhorar a imagem dessas marcas. Então, eu trabalhei com algumas lojas que vendiam multimarcas aqui, tanto divulgando nos meus perfis, né, que na época era Orkut. Sim. Orkut, blog, de escrever lá, e também fazendo editoriais e campanhas para essas marcas. Depois surgiu a ideia de eu, na verdade, vender roupas. Porque, mais uma vez, uma amiga minha chegou para mim e disse assim, Manu, eu chego em todo canto dizendo que foi você que me indicou para comprar isso. Porque você não faz o seu negócio. Mas você já tinha essa vontade de empreender? Na verdade, não. Na verdade, não. Eu fui levada, sabe? Eu gostava mesmo de fazer produção. Sim. Só que aí, como essa parte do boom dos blogs, das blogueiras mesmo, como a gente vê hoje, de tirar foto, principalmente com o advento do Instagram e do WhatsApp, né? Foi criando força, a parte da produção de moda ficou meio esquecida entre as marcas, que, na verdade, só veio voltar a ter valor agora na pandemia, né? As pessoas entenderam como a comunicação e a imagem das marcas são importantes. Porque meio que entregava às empresas o CNPJ na mão de blogueiras. Eu vi muita loja aqui em Maceió quebrar, porque quando ficou dependente da imagem de outras pessoas, né? E aí, como eu senti essa necessidade de ter o meu negócio e eu vi que foi uma coisa legal, a primeira vez que eu vendi roupa, eu fui para São Paulo e para o Minas Trend como compradora. E em uma semana eu vendi tudo o que eu tinha comprado. Então, eu vi que realmente eu era boa em vendas, né? E eu poderia melhorar com o que eu já tinha de know-how no ramo. E aí, acho que no primeiro ano da minha falecida Alegra, que era a Alegra, você é dessa época também. Acompanhei tudo. Justo. Era uma multimarcas virtual. Ou seja, a gente não tinha e-commerce. Eu fui uma das primeiras lojas do Brasil a vender pelo Instagram. As pessoas passavam o cartão pelo Instagram. Dava lá o número do cartão para a gente passar. Na época das vendas digitadas, né? E muita gente dizia, esse negócio não vai para frente. E hoje em dia é impossível a gente ver uma loja sem venda virtual, pelo WhatsApp ou por um site, né, um e-commerce. E foi através da Alegra que você começou a introduzir o handmade, você começou a fazer as roupas em crochê, foi nessa época ainda? Isso. No primeiro ano de Alegra, eu me sindicalizei, né? Eu recebi uma consultoria de Senai, Sebrae e fui para o sindicato. E através de estar em contato com essas pessoas, eu já fazia crochê desde pequena, eu comecei a inserir umas peças de crochê dentro das vendas. Eu fazia, para mim, tirava foto, o povo gostava e encomendava.
Um ano depois do CNPJ ativo de Alegra, eu tive 100% da produção própria. Que máximo. Eu fazia com o que hoje chamam de PL, né? Private Label. Eu levava a minha etiqueta para fábricas especializadas, fazer minha coleção e colocar minha etiqueta lá. Acho que uns 3 anos depois foi que eu criei o meu ateliê próprio, aqui em Maceió. E aí, mais ou menos, acho que no primeiro ano de ateliê, surgiu o curso de produção de moda aqui na UFAL, que eu fui fazer por quê? Porque eu não tinha como pagar uma equipe para fazer isso para mim. Então, eu pensei, não, peraí, eu posso. Se eu já tenho uma bagagem, né? Então, eu posso. Então, a partir desse curso que eu fiz lá, foi que também me abriu as portas para ensinar, né? Entendi. Que hoje você também dá aula, né? Para quem não sabe, Manu Isso. carrega no currículo também o título de professora, também dá aula de Isso. produção de moda, né? Isso, aí acho que uns 2 anos depois que esse curso da UFAL surgiu, o Senai criou o curso técnico de produção de moda e hoje eu sou professora, instrutora, na verdade, de estilo lá no Senai. Então, toda a turma que entra, quando tem as unidades de estilo, eu vou lá para dar aula, 1 vez, 2 vezes no ano, dependendo de quantas turmas aparecem por ano. Então, eu sempre estou atuando aí também nessa parte de docência, né? Manu, e eu queria entender agora, queria que você mostrasse, que a gente vai inclusive falar e mostrar imagens, que você também estourou pelo Brasil, né, com a participação em 3 edições do Minas Trend. Como é que foi isso? Assim, Liz, quando eu comecei a fazer a minha produção própria, a gente fez uma consultoria grande com o Modatec do Senai lá de BH, né? Que foi uma consultoria que durou mais de, acho que uns 3, 4 anos. Que, na verdade, a parte de bijuteria e acessórios já ia para o Minas Trend. Entendi. Mas a parte de confecção ainda engatinhava nesse quesito de atacado. E essas feiras grandes são feiras de atacado. Então, a gente fez aquela viagem para Nova York, não sei se você lembra, com o grupo todo daqui. A gente fez vários cursos lá, muito legais, que tipo, eu levo para a minha vida até hoje. Mudaram muito assim, a minha concepção de ver a moda e de preparar coleções. E aí, no dia a dia, a gente foi melhorando, fazendo cursos, melhorando modelagem e acabamento, até eu conseguir ir pela primeira vez no Minas. E assim, era um stand compartilhado com a Lara, da Maneca, e a gente, uma luta das duas, né, porque era um stand muito grande pra gente. A gente foi no arrumadinho e assim, no primeiro Minas Trend eu fechei um contrato com o SBT, que foi para produzir a filha do Silvio Santos. Nossa. E aí a produtora, a Bartira, chegou para mim e disse: você prefere que a gente compre ou você prefere que divulgue sua marca? E na época eu preferia, óbvio, que comprasse, né? Então a gente fez um contrato e ela me comprou várias vezes as peças, na verdade figurinos, para Patrícia Bravanel apresentar no programa. Que linda, hein? Hoje a Patrícia já usou, a Mara Maravilha também já usou peça minha, porque eles acabam aproveitando, né, os figurinos. Eles ajustam as peças no contrato, a gente já vê isso também, porque eles deixam sobra dentro das peças para ajustar para novelas, tal. É um figurino que vai ficar para a emissora. Entendi. E aí, nisso, a gente participou de desfiles lá no Minas Trend também, que foi como a produção deles descobriu minha marca, através de uma peça específica que viram no desfile. Então, assim, depois do Minas Trend, a minha vida mudou, virou de cabeça para baixo, né? E virou tanto que eu vou pedir para que ela fale agora, que a gente já está com um tempinho bem curto, que virou tanto que ela hoje está empreendendo também no Litoral Norte, levando a marca Manu Melo hoje para o mundo inteiro, né, ali na Rota dos Milagres. Fala um pouquinho desse seu projeto. Isso, amiga. Quando começou a pandemia, eu decidi me voltar para o varejo. Porque as feiras deram uma brecada, né? Enfim, a gente tinha que procurar o que fazer. E aí eu vi negócio no varejo, porque era algo que eu sentia muita dificuldade antes de aparecer, de estar entre as clientes do varejo, né? É bem difícil, é o oposto do atacado, né? E aí eu realmente investi nisso, eu me aproximei muito das clientes através da internet durante a pandemia. E
um dos meus passos para executar esse planejamento que é 2, 3 anos é loja física. Só que assim, como a minha clientela é uma clientela que não é muito da cidade, eu precisava atender o turista, né? Porque é justamente essa coisa da mulher que está em outra cidade mesmo. Então, acho que 70% das minhas clientes não são daqui, de Maceió. E aí, quer queira ou não, lá eu também consigo divulgar para as pessoas de Maceió que ainda não conhecem minha marca. Então, foi um sucesso total, está sendo, né, um sucesso total, que a gente acabou tendo que, agora, essa semana ou a próxima, a gente vai inaugurar o showroom aqui em Maceió também. Que maravilha! Olha, desse jeitinho aqui, convidando você que está aí do outro lado a conhecer mais a marca Mano Melo, a conhecer através das redes sociais, a ir lá na Rota dos Milagres ou aí na loja aqui de Maceió, que eu quero lhe agradecer, encerrar esse bate-papo, deixar essa porta e essa casa aberta para você voltar sempre, trazendo novidades, trazendo inovação da marca Mano Melo. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Manu, espero você de volta. E você que está em casa, continua aí, que a gente vai fazer uma receitinha bem gostosa, com saborzinho ó, de Minas Gerais, mas tem um tiquinho também do Nordeste. É um pão de queijo mineiro usando queijo coalho. Não sai daí, que o Sempre com Você volta já já. Último bloco aqui do Sempre com Você, eu estou diretamente da cozinha da Fendi Ambientes para preparar uma receita que é sucesso na minha casa, sucesso também quando eu posto no Instagram. Hoje eu vou fazer um pão de queijo mineiro com um toquezinho nordestino. Esse pão leva queijo coalho e eu sei que você vai querer aprender. Vamos embora fazer comigo? E como eu vou usar queijo coalho nessa receita, eu vou dar uma dica bem especial que eu faço lá em casa e você de casa vai amar saber. O queijo coalho é um queijo que tem muita água, então eu sempre armazeno ele assim, ó, envolvidinho num papel toalha simples, porque o papel toalha vai fazendo com que ele chupe toda a umidade do queijo e ele vai ficar um queijo melhor para a gente usar no nosso pão. Vai ficar aquele pão ó, super suculento. Agora chegou a hora de cortar o queijo e a gente começar a brincadeira. Só que antes disso, vamos aquecer o forno. Vou mostrar aqui para vocês um forno potência que tem aqui na Fendi. Vamos usar esse forno elétrico aqui da Frank, onde a gente vai ó, colocar nessa função aqui, que ele pré-aquece em cima, pré-aquece embaixo e também gera uma umidade para o pão ficar bem crocante. Numa temperatura de 45 minutos, já vou deixar aqui ligado, 45 minutos o tempo, e a temperatura a 180 graus. Vai ficar aqui pré-aquecendo enquanto a gente vai fazer o pão. O passo a passo a gente vai fazer agora, mas os ingredientes vão aparecer aí na tela para você poder fazer em casa. Ó, é uma xícara de leite, certinho aqui, ó. Beleza. Meia xícara de óleo, aqui eu tô usando óleo de soja comum, tá?
e uma pitada de sal. O sal vai depender muito da quantidade de sal que tem no seu queijo, para a gente não exagerar no pão de queijo. Então, isso aqui vai para o fogo para ferver. Quando começar a levantar a fervura, a gente vai misturar aos 2 tipos de polvilho, que é para poder escaldar o polvilho. Então, enquanto vai ficando aqui, a gente vai colocar as xícaras de polvilho num bowl e cortar o nosso queijo também. Bom, aqui tem 2 xícaras de polvilho azedo e 2 xícaras de polvilho doce. A gente usa os 2 polvilhos para que fique aquele pão de queijo original, lá de Minas Gerais mesmo. Porque se eu coloco só um ou só outro, um tende mais para ser um biscoito, outro tende mais para ser outro tipo de biscoito diferente de queijo. Então é preciso usar os 2 tipos de polvilho. Ó, põe aqui e agora vai esperar ferver para poder escaldar o polvilho. Eu vou te mostrar como é que faz. E aqui eu estou fazendo para vocês exatamente como eu faço em casa. Em casa eu tenho esse instrumentozinho aqui, ó, que é para ralar o queijo. Mas se você não tem na sua casa, pode usar aquele ralador simples, porque é muito mais fácil de deixar o queijo todo numa única textura, num único tamanhozinho, que vai dar aquele toque bem especial no seu pão. Pronto, vai cortar o queijo. E aqui a ideia é que a gente coloque 1,5 xícaras de queijo coalho, mas vai depender do seu queijo, da sua vontade de comer queijo. Lá em casa a gente bota sempre mais. E aqui vai ralando, 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 ralando. Daquela quantidade de queijo que eu tinha aqui, ó, eu usei só a metade, é equivalente a mais ou menos 2 xícaras. Começou a levantar a fervura, ó, você vê, o óleo não se mistura ao leite e já está na hora da gente poder escaldar o nosso polvilho aqui. Polvilho já aqui, leite e óleo já fervidos, agora chegou a hora de escaldar o nosso polvilho. Ó, como é que quando eu falo assim, vamos escaldar o polvilho, é isso aqui, ó, gente, ó. É misturar bem o polvilho com o óleo e o leite. Aí você vai dizer assim, isso vai dar um pão de queijo? Vai, porque falta ovo aqui dentro, ó. Escaldando bem, misturando bem. A quantidade de ovos, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu vou usar nessa receita agora, porque a gente só vê na hora que está preparando o pão. Eu até separei 4 ovos aqui, mas eu vou usando um por vez, que é para ver o que de fato a gente vai precisar. Então vamos quebrar um ovo por vez, que é para conferir se eles estão certinhos, ó. Vai que tem algum podre, né? Então aqui um ovo. Eu acho que eu já vou preparar 2 ovos aqui. Pela quantidade de polvilho que tem, vai pedir 2. Ó, 2 ovos. E agora chegou a hora também de adicionar o queijo. Beleza. E agora, meu amor, a brincadeira é com as mãos. Vamos amassar o pão, fazer aquela massa maravilhosa. De repente, é possível que precise mais um pouco de polvilho. Aí você vai colocando com o olho também. É isso, gente. É isso aqui, ó. É sobre isso. E aí reúne a família toda, vai pra cozinha, faz um pão de queijo. Isso aqui é uma alegria. Ó, tu ama, papai Claus, então, nossa. E aí quando ele come, ele faz, que delícia. É isso aqui, minha gente. E aí você me pergunta, Liz, qual é o ponto ideal? É isso aqui, ó. Vai ficar uma massinha elástica, mas que a gente consegue fazer a bolinha sem grudar na mão. Agora chegou a hora de enrolar e até que enfim colocar nossos pães no forno. Ó, e eu enchi uma bandeja de 40 centímetros mais ou menos e ainda sobrou essa quantidade aqui de massa que a gente vai colocar para assar em outra assadeira. Mas ó como rende bem essa receita. Vamos pro forno agora? Hoje eu tenho um recadinho especial para dar para você.
Sabe aquela roupa que você tem em casa que precisa de um reparo? Uma calça para ajustar, o botãozinho para pregar? Pois é, a minha dica de hoje é revestir. Imagine deixar sua roupa prontinha em apenas 1 hora. É super simples e prático. Tem 2 unidades, uma no Maceió Shopping e outra na Jatiuca. É a revestir deixando a sua roupa na medida certa e na hora combinada. Depois dos 45 minutos no forno, chegou a hora de tirar nosso pão de queijo. Vamos lá? Ó! Tchan, 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 tchan! Ai, que a mãe arrasou! Vem ver aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, Brasil. Olha isso aqui. Agora, vou montar, vou preparar um cafezinho bem delicioso e trazer aqui para degustar esse pãozinho maravilhoso. As minhas amigas que ficaram ali esperando, Grace Monteiro e Mano Melo, e a gente vai tomar um cafezinho e comer um pãozinho juntas. Cafezinho montado, cappuccino preparado com muito amor pela equipe da Fendi e pão de queijo mineiro, oxente, com sabor nordestino. Agora venham, minhas amigas, vamos provar, vamos comer aqui o autêntico pão lá da casa da Liz. Oi, Gracinha. Bora, Manu, bora. Estamos esperando esse cheiro. momento. Por favor, é com vocês. Aqui a gente não pode passar por debaixo da mesa não, mas a gente pode comer. Ó, Olha isso. mostra dentro, ó. Ó. Eu já fui direto. E ele fica molinho, né, dentro. Bem gostoso. Pedia mais sal? Muito bom. Mais um pouquinho, né? Pouquinho. Um pouquinho mais de sal. Eu fiquei com medo do queijo salgado, mas ó. Vamos aqui. Talvez com mais um pouquinho de sal, mas aí você pode colocar em casa um requeijãozinho, uma coisinha como você quiser. Até geleia. Geleia, doce de leite. Fazer o que quiser. E aí, Grace? Delícia. Aprovado? Vou testar. Facinho, dá pra fazer em casa. Desse jeitinho delicioso aqui, ó. Com sabor de Minas com Bahia, que é a minha terra. Aproximando onde eu morei, onde eu vivi. Mas trazendo o meu Nordeste aqui, a minha raiz. A gente se despede do Sempre com Você e deixa aqui um recadinho. Semana que vem tem muito mais. Meu encontro aqui na TV Mar com você. Beijo carinhoso e até lá. Tchau, tchau. Minha gente, eu tô me sentindo com a Fátima Bernardes. Não, falei isso. Compra mais nunca. Não, e não compra queijo caro, não. 1 hora depois, 2 horas depois, Bem, mas- 3 horas depois, 2000 anos depois. Ó, e aquela quantidade de queijo que eu trouxe, usei... Que eu trouxe não, que eu tenho, né? Que eu tinha. Oi, equipe. Olha baixo. Fala baixo! Quem fala alto aqui sou eu! Eu quero que fique bom, né, minha gente? Não sei. E eu fiquei com medo. Olha começar a comer, que aí ele vai subir o som. Eu fui a primeira. Vocês ainda estavam abrindo, eu já estava mordendo. Pediu sal, né? Pediu sal. A real é assim. É lavando os pratos mesmo, minha filha. Termina de fazer a comida, lava os pratos. Na sua casa é assim, na minha também. É isso. Vida real.